Mais uma vez queremos saudar a todos vocês e desejamos que Deus vos abençoe e que estas pequenas colocações que fazemos por aqui possa vos ajudar na vossa vitória, para a vossa vitória espiritual. Eu desejo ler 1 João, capítulo 15, o Evangelho de São João, capítulo 15, melhor falando, do verso 1 ao verso 5. Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Primeiramente, nesta aplicação que Jesus faz, nesta metáfora, eu sou a videira verdadeira e vós as varas, você sabe que é impossível um galho de qualquer fruta produzir se não estiver ligado ao tronco. E o que produz os frutos não é o tronco, mas geralmente é as varas, são os galhos. Então, fora da jabuticabeira, eu não conheço outra que dê fruto, outra árvore frutífera, a não ser através de suas varas. E Jesus disse: eu sou a videira e vocês são essas varas. Esteja em mim e eu em vós e dareis muitos frutos. E ele diz: sem mim, quem está em mim produz fruto, quem não está, sem mim nada podeis fazer. Então, desejamos ter uma vida, você deseja ter uma vida forte, vitoriosa, uma vida espiritualmente falando. É como disse Jesus: estai em mim e eu em vós, e produzireis muitos frutos. E aqueles brotinhos que nós chamamos rouba-vida, como se dá ali no pé de couve, na horta, você vai lá e tira aqueles brotinhos, ou na parreira se tira aqueles brotinhos, porque ele vai tirar força daqueles galhos que realmente vão produzir. O Pai vem e limpa, para quê? Para que dê mais frutos ainda. Esse é o objetivo de Deus. Agora a Escritura nos diz, Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então, nós podemos, queridos, tentar fazer as coisas com nossa força, com nossa sabedoria, com nossas habilidades, mas a verdade é que nunca obteremos algo satisfatório conforme sonhamos, conforme desejamos, se não tivermos Deus primeiramente dentro do quadro.
Portanto, tudo que temos que procurar apresentar ali fora deva ser para a glória de Deus. Martim Lutero era aquele que quanto mais pressão ele tinha sobre si, pressão que lhe tomaria todo o seu tempo, exauria todas as suas forças naturais, mais tempo Lutero se dedicava à oração, a comunicar com Deus. Porque a oração, ela é a comunicação. Então é a comunhão. E comunhão não é só um lado falar, mas o outro lado responde. Você não pode ter uma comunhão sozinho. Então é a comunhão com Deus. É esta ligação. E Martim Lutero, para ter certeza que ele se sairia bem, então ele se recolhia a Deus. E ele pôde dizer que mais tarde, no fim da vida dele, que tudo aquilo que ele procurou fazer se perdeu. Mas aquelas que ele confiou a Deus, estas foram as que permaneceram. Então, sem mim, nada podeis fazer. É preciso essa ligação original com Deus. Não uma ligação artificial. Certa vez, um irmão chegou ao seu pastor e disse: pastor, eu me sinto forte. Eu tive um sonho essa noite que eu estava como um galho amarrado no tronco que é Cristo, e ali havia aqueles arames e aqueles fios e que me ligava, e eu me sinto tão forte, pastor. O pastor disse: não, você está fraco. Pode-se ver que você está, Deus lhe mostrou, você está amarrado por fios, isso, sendo que o galho tem que estar ali de uma maneira natural, original, não amarrado. Então, veja, é somente dessa maneira que nós podemos estar bem com Deus. Entende? O próprio Davi disse, ele disse, por 2 vezes ouvi o Senhor dizer que o poder pertence a Ele. E nós precisamos deste poder. Como Ele nos deu poder, expulsar demônios, em meu nome farei isto e aquilo. Mas eu quero dizer que maior é a obra que Deus quer fazer em nós do que através de nós. Maior é a obra que Deus quer fazer em você, na sua alma, na sua vida, do que através de você. Maior é o desejo do Pai ter este filho em comunhão, em companheirismo com Ele, do que satisfazer somente pelo trabalho deste filho. Qualquer um pode fazer o trabalho, mas ter comunhão com Deus, isso já é uma questão de filho. Eu posso pagar um funcionário e fazer os serviços que eu quero. Mas para ter companheirismo comigo, ter um relacionamento comigo, tem que ser um filho. Aquele relacionamento próximo. E é o que Deus deseja. Ele não deseja como Sansão, que deu a sua força para Deus e o seu coração para Dalila. Deus quer tudo que há em você. O seu coração, a sua força, o seu tempo, os seus motivos, os seus objetivos. Então a força pertence a Deus, o poder. E para obtermos vitórias nesse mundo de tantas influências negativas, precisamos puxar Deus, este poder, para a nossa vida.
para vencer a nós mesmos. Não querer demonstrar ali fora. Você não pode demonstrar Deus lá fora se Ele primeiro não estiver em você. É como disse o profeta Brana, é muitos os que querem fazer as obras de Cristo sem que Cristo não reflita em suas vidas. Agora, vejamos como há tantos lares fracassados. Meu Deus do céu, tantas brigas, tanta incompatibilidade, tanto fracasso, tanto arranca-rabos, diferenças, e descambam, a maioria disso é no divórcio, separações. E eu não estou falando de lares cristãos, estou falando de lares de servos e servas de Deus. Lares fracassados. Por quê? Por quê? Mostrando que houve fraqueza ali. De ambos, não se faz um casal só com um. Se um segura a ponta da corda, o outro tem que segurar o seu lado. Porque não adianta um segurar se o outro não segura. Não adianta o homem segurar se a mulher não segura. Não adianta a mulher segurar se o homem não segura. Não se importa. É claro que vai se descambar para este lado. E nos dias de hoje, com tanto aparato da lei, tantos direitos, tanto isso, tanto aquilo, tantas irresponsabilidades, principalmente com os filhos, é a saída mais fácil. E eu digo, não existe separação sem dor. Mas isto, veja em que altura este casal está vivendo. Veja vidas fracassadas, pessoas, irmãos, jovens, moças, homens, pessoas fracassadas. Por que estão fracassados? Também observa o nível em que estão vivendo, em que estão voando. Se um avião for voar baixo, ele vai se acidentar, vai bater contra alguma montanha. E não precisa ser montanha alta. Vai bater contra as árvores. Então, tudo depende do nível. Muitas vezes é preciso dizer para um casal, tudo o que vocês precisam é voarem mais alto. O que é que eu estou querendo dizer com isto? Estou querendo dizer o seguinte, ande mais perto de Deus. Ande mais perto de Deus. Por quê? Se não fizer isto, é claro que vai ter problemas. Certa vez, eu soube de um assunto, um casal que sempre dava problema. Quando não era um dia, era outro. Estava ali, pastor, minha mulher fez isso, minha mulher fez aquilo. E quando a mulher fala do homem, ela está falando da sua nudez. E quando o homem fala da sua esposa, está falando da sua nudez, porque você deva cobrir o seu marido. Não expor o seu marido. Há coisas que você não pode, minha irmã, nem dizer para sua mamãe. Entende? Agora, você mesmo expõe o teu marido, despe ele, você está despindo a você. Essa é a verdade. Você está se despindo. Falar dele é falar dela, falar dela é falar dele. Entende? É isto aí. Por isso eu aconselho, aguente.
em silêncio, faça as coisas diferentes, faça da maneira bíblica, confiando em Deus. Morda esta língua se ela está com vontade de bater nos dentes. Se controle. Fala tanto, o marido depois está juntinho ali. E bobo é quem se mete no meio desta coisa aí, porque a culpa sempre vai para os terceiros. Mas vamos ver isso aqui. Então, aquele irmão, havia sempre problema aquele irmão. E aquele lar, e aquele irmão. E uma vez o pastor estava viajando e alguém foi ali, naquela casa, para apagar o incêndio. Alguém que queria dar uma de líder, né? Foi ali para apagar o incêndio. Mas de uma maneira tão técnica. Irmão, você tem que fazer assim. Irmão, você tem que fazer assim. Vocês têm que, quando ele chegar, irmã, vai até o portão, receba ele, e dê-lhe um beijo ali, e sente, e laná, e lelelelé. Aquilo, vou dizer, rolou horas. Não adianta querer fazer com curativo com esparadrapo de fubá. Não adianta querer, como diz, tampar o sol com a peneira. E quando o pastor chegou e ficou sabendo do caso, e ele conhecendo o caso, o pastor disse, olha, a única coisa que resolve ali é eles voarem mais alto, é estarem mais perto de Deus. Porque nesse nível em que eles vivem, é claro que só vão ter solavancos, tropeções e assim por diante. Agora, só vai voar mais alto se ambos querem voar. Porque é o casal. E os dois terão que agir juntos, ser como um. Mas só vai poder agir como um se quiserem. Então vejamos, irmãos, que fortalecer espiritualmente, ter uma vida espiritual forte e de vitórias, é cuidar do seu relacionamento com Deus. E eu pergunto, como está o teu relacionamento com Deus? Como? Como está a sua vida com Deus? Não, pastor, eu vou na igreja. Não estou te perguntando isso. Como vai a sua alma, o seu relacionamento, o seu amor para com Deus, a sua intimidade espiritual? Vai meio, vai mais ou menos. Olha, se você vai unir dois fios elétricos, e se você não aperta bem aqueles dois fios, mas não vai passar toda a energia. Se você somente dá uma girada por ali, deixa meio frouxinho, ou qualquer dessa maneira, sabe o que acontece? Aquilo vai esquentar, vai circuitar. E há muitas pessoas que estão circuitando, por quê? Não tem aquele forte relacionamento com Deus. Nem ele, nem ela, nem os filhos. As coisas de Deus é para quando dá, quando o próprio Deus diz, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas, qualquer outra coisa, virá no seu devido tempo, não é certo? Então, aperte bem o seu relacionamento com Deus. Dirija todos os teus interesses para o Senhor. Não para o bem-estar natural. Você não vai levar nada desta vida, meu irmão. Você não leva nem o sapato no pé, não leva nem a carteira de identidade. Você não vai levar
nem uma moeda no bolso. E até os dentes que foi colocado ouro, até esses às vezes eles arrancam. Veja você. Então você dirige os teus interesses para as coisas de Deus. Jesus nos fala de um homem, olha bem, e ele era aquele moço rico que não quis seguir Jesus. Mais tarde ele prosperou tanto, que ele disse: come, bebe, folga. Você está com a vida feita, como dizemos na linguagem de hoje. Ah, fulano está com a vida feita, já está aposentado, já tem tudo, tem tanto de entrada, ele está com a vida feita. E Jesus disse que naquela noite, Deus disse, lhe chamou de louco, doido. Hoje pedirão a tua alma, e para quem você tem preparado? Então nós não vamos levar nada daqui, vamos preparar nossa alma, nosso caráter cristão. É isso que temos que ocupar, é nas coisas espirituais. Veja você, dirige então os teus interesses para as coisas espirituais. Sem isto, irmãos, nós podemos conversar, podemos remendar, podemos driblar, podemos fazer isso, mas você sabe aonde está a resposta. Você sabe onde estão os recursos. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O próprio Deus diz: se o Senhor não cuidar da cidade, em vão estão os sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão estão os trabalhadores. Você sabe que uma ferramenta que não é afiada, não é aguçada, ela não vai ter um bom fio. E se tem que empregar mais força. Quer ter um ministério mais abençoado? Tem um ministério, então, mais relacionado com Deus. Tem uma vida mais relacionada com Deus. Esta é a verdade. Para isso, deve se inclinar. E para onde a árvore se inclina, para ali ela vai cair. Não é certo? Porque como vamos tratar das coisas espirituais sendo carnais, sendo homens naturais? Paulo diz em 1 Coríntios 2 que o homem natural não entende nada das coisas espirituais. E nem mesmo o religioso. Por isso Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Sem esta mente espiritual, não se pode compreender as coisas de Deus. E a razão de haver tantas coisas erradas, pensamentos, atitudes, ou que seja, sabe o que é, irmãos? É a falta do novo nascimento, que o novo nascimento traz a natureza de Deus. E Deus mora em você com a natureza dele, não com a tua, não com a minha. Aí está o maior milagre, não é o cego ver, não é o paralítico andar, mas a transformação, a mudança da pessoa. Não importa saber quanta Bíblia você conheça, o próprio Jesus diz: tu és mestre, ó Nicodemos, Israel, não sabe disto? Quem não nascer de novo não pode ver quer dizer entender as coisas espirituais. Quando há tantas ideias próprias, ismos e essas coisas, é porque é a falta da natureza de Deus ali dentro. A mente de Deus. A pessoa não está pensando com os pensamentos bíblicos de Deus, está pensando de si próprios. Agora, como vamos tratar das coisas espirituais com pessoas carnais, naturais, que não querem nada espiritualmente?
simplesmente estamos ajeitando as coisas, tentando ajeitar. O que precisa um doente ali no hospital, que está doente, fraco, precisando de cuidados especiais, sabe o que ele faz? Ele está no soro. Ele vai comer uma sopinha. Ele não vai comer uma macarronada, ele não vai comer uma feijoada. Não é certo? E assim é preciso identificar o estado da pessoa. E eu sempre digo, a igreja ela é um hospital para muita gente. Mas você tem que aceitar a comida do hospital, não é a sua própria ideia, sua própria maneira, que nunca deu resultado e não é hoje que vai dar. Então é melhor você compreender o que disse Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então, eleve a vida espiritual. Para ser forte espiritualmente, tem que elevar. Primeiro passo, vamos andar com Deus como Enoque andou. E Enoque teve o começo, teve o meio e teve o fim. Depois que ele teve seu filho, diz a Bíblia que ele começou a andar com Deus. E à medida que ele foi andando, ele foi gostando tanto de andar com Deus, mas ele teve um começo. Se você ainda não teve um bom começo, vamos começar da maneira correta, pelo fundamento certo. Com sinceridade, com fé, tomando Deus em sua palavra. Com temor, porque sem o temor não existe uma qualidade cristã em nada. Mas Enoque andou com Deus, foi andando, a ponto que Deus olhou para ele e disse, Enoque, você está tão perto de casa, olhe para baixo, você está tão longe de tudo lá da terra, da política lá da terra, da beleza das mulheres, das modas. Ora, você está tão longe de tudo isto. Se fosse uma irmã, Deus ia dizer, você está tão longe desses artifícios, essas maquiagens, esse desejo de cortar cabelo, de se vestir, se expor. Você está tão longe das modas, das vitrines. Seus desejos estão tão fora daqueles shoppings de lá, daquela vida moderna. Mas olha, você está tão perto de casa, então, Enoque, chegue logo. Por isso a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus não irá tomar ninguém que não esteja andando com Ele. E quem está andando com Ele tem vitórias. Eu não creio numa pessoa fracassado, que esteja andando bem com Deus. Agora, se você tem tido seu andar de uma maneira tão claudicante, então pare, examine, vamos fazer a coisa certa. É preciso confessar, a Escritura diz que aquele que confessa os seus erros e deixa, olha bem, não é confessar e caminhar com eles, não, deixar para trás aquilo. Tome uma outra atitude. Mas eu já tomei, passou muitas vezes, voltei para o ponto zero. Você diz, Senhor, eu tomo essa atitude confiada em Ti, me dê vitória, me dê graça. Aquela vez eu confiei em mim e eu não tive força suficiente, não pude perseverar no meu bom propósito, mas eu tomo agora, confiado em Ti, farei a minha parte e que o Senhor me dê graça. Vai de passo em passo.
Mesmo que seja passos pequenos, mas vá caminhando. O importante é ir andando. Não importa se seja 1 centímetro por hora ou por dia, mas o importante é avançar. Como disse aquela mulher de cor, não sou o que eu desejo ser, não sou o que eu quero ser, mas também uma coisa estou certa, não sou o que eu era antes. Então veja você, ela estava andando, o importante é ir melhorando. Então ande mais com Deus, em comunhão. Mas pastor, a maneira de se fortalecer é esta? Porventura não tem uma chavezinha ali, como um interruptor, que a gente vai lá, pá, e já tem uma vida completa? Não, meu irmão. Não. Até os discípulos, Jesus disse, vocês esperem lá em Jerusalém até, advérbio aí de tempo, se não me engano é isso, até. Ele não disse quantos dias, mas até que do alto sejais revestidos de poder. Comece pouco a pouco. Alguém fez uma pergunta para o irmão Brana, o mensageiro desta era, na pergunta e resposta número 3 de Goiânia, creio que vai dar a 21 da Ordem da Igreja, ou 22. Pergunta número 26. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Em outras palavras, como eu posso me fortalecer, me estabilizar em Deus? A resposta não precisa ser cumprida para ser certa, para ser convincente. Ele respondeu assim: leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore. É bem certo, é bem simples a resposta e bem eficaz. Leia a palavra e ore. Então, ler de que forma? Para simplesmente ter no intelecto? Não, ler para absorver, para comer. É como a comida, você vai comendo, vai mastigando e vai engolindo. Então, medite na leitura, no que você está lendo. É necessário meditar. Lembre que o estômago não tem dente, não é engolir. Apocalipse 10, creio que verso 8, toma e coma-o. Toma o livro e coma-o. Quer dizer, toma a palavra e coma-o. Então você vai meditando e vai absorvendo, vai puxando as energias desta palavra. Como disse Jesus, a minha palavra é espírito e vida. Não é só letra morta. Não. Ela é vida. Não há uma comunhão sem que haja, primeiramente, uma aproximação. É necessário se aproximar. É necessário se aproximar, primeiramente, de Deus. Então, você está entendendo que para ter uma vida de vitória, para ser forte espiritualmente, é necessário ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de oração. Mas, pastor, vamos falar nesse momento sobre
esta vida de oração não é a quantia que você ora, o tempo. Você pode estar trabalhando, estar em comunhão com Deus, pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas edificantes, cantando. Entende? Você pode estar viajando, fazendo a mesma coisa. A própria irmã Brana, ela disse que ela aprendeu a orar pela família. Sabe quando? Como? Quando ela ia passar roupas. Um dia, quando o irmão Brana estava numa campanha, ela pegou a calça dele para passar e ela começou, então, lembrou dele. Senhor, dê força para o Billy, ajuda ele, conceda a graça do Senhor. Depois ela pegou a roupa de Rebeca, sua filha, começou a orar pela sua filha. E quando você pegar a sua, Senhor, tira essas dobras da minha vida, esses erros. Faça com que alise a minha vida, santifique a minha vida. Então, é preciso ter uma vida de oração. Agora, é só oração? Irmão, Jesus disse que há certos tipos de espírito que não sai se não é com jejum e oração. Escute bem. Há certas coisas que você tem que caprichar. Tomar aquilo e pôr aquilo em oração diante de Deus, sinceramente, e orar sobre aquilo e trancar o pé contra aquilo até ter certeza de que você venceu. Este elo fraco se tornou tão forte mais do que os demais da corrente. Agora, não quero dizer que deva orar só quando está a coisa precisando, não, ou jejuar. Lembre bem você, o jejum e a oração caminham junto, é a caixa de ressonância. Entende? Mas, pastor, como que eu vou orar? Será que é preciso Deus permitir você entrar em problemas, embrulhadas, para você ter motivo de orar? Há muitas coisas na vida que elas não começam a caminhar porque nós não mexemos com isso em oração. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse que ore ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Não sabia ele que sua própria obra precisa de trabalhadores? A obra é dele, não é minha, não é tua somente, é dele. E por que nós temos que pedir para ele fazer? Isso é importante. É porque Deus depende de nós nisso aí. Pedirmos a Ele. Então Ele põe dentro da gente aquele desejo, aquela inspiração, aquele sentimento, e você deva dar valor a esse sentimento. Por exemplo, quando você sente algo está em sua mente, seu coração, aquela pessoa, e você sente aquele desejo de orar, por favor, pare tudo e vai ali no teu quarto, fecha a tua porta, é Deus te convocando para aquilo, para interceder por aquela pessoa ou por aquela causa. Mas nós nos temos tornado tão estreito em nossa maneira de ser, de ver, de querer as coisas, pensamos só em nossa pessoa e em nossa família, o muito. Quando um cristão deveria orar pela causa, pelos obreiros, pela obra, pelos evangelistas, pelos irmãos, por tudo. E Deus vai tomar essa tua oração aqui, Senhor, eu oro pelo teu corpo, a tua igreja, essa irmã que está enfrentando luta, problema, esse irmão que está quase cedendo às tentações. Deus vai tomar essa tua oração e vai aplicar para alguém que está tendo necessidade.
Está entendendo? Está tendo necessidade. Então, vejamos aqui. Você põe a jejum e ore. Orar e jejuar. Então, eu penso que a primeira oração temos que começar e dizer: Senhor, me desperte para orar. Senhor, me dá o espírito de interceder. Senhor, me dá motivos. Entende? Me ajude a ver, ponha dentro de mim este peso, essa inclinação para mim interceder por A, por B, por C, sei lá, por esta ou aquela causa. Me dê desejo para jejuar, me dê desejo de ler a palavra, de meditar nas coisas que edificam a minha vida espiritual. Eu sei que a carne é fraca, por isso ela sempre está dormindo, por isso ela sempre quer lazer, por isso ela sempre quer outras coisas, mas o espírito está pronto. Então desperta o meu espírito, Senhor, faça com que eu levante pela madrugada, acorde, busque o Senhor. Então você começa a orar, começa a buscar Deus. E Jesus disse 3 pequenas palavras que é preciso dar atenção a elas. Quais? Olhai, vigiai e orai. Olha bem, vigiar e orar. Muita gente que ora, mas não vigia. Tem que associar ambas coisas. E é preciso começar. Lembre-se que a vida cristã, ela é uma maratona, ela não é uma corrida rápida. Igual o atleta sai ali, corre 100 metros, corre 200 metros, 500 metros. Nesse percurso tão curto, ele dá de tudo. Mas uma maratona não é uma corrida de 200 metros. Às vezes a 50 quilômetros, 100 quilômetros. Então não pode sair numa disparada, porque senão daqui um pouquinho cansa. O importante é começar naquele trotinho de quem não quer nada, quem não vai muito longe, mas é manter uma perseverança. Dali um pouco passa um, passa outro e vai indo. Assim é o ministério. Quando a gente vê certos ministros novos e dão de tudo ao que seja, meu irmão, não é 2, 3 anos não. É uma vida toda. Você tem que ter maturidade, equilibrar. Então, é isto aí. Ter perseverança. Então, começa aos poucos. Uma certa vez, quando eu tinha lá meus 22 anos, quer dizer, uns 40 e tantos anos atrás, né? Eu subi uma montanha a pé para estar com a família. E quando eu fui chegando naquele lar, de longe ali, se podia ouvir alguém cantando. Logo mais ao se aproximar, e fomos atendidos, era o velho irmão, o velho, saudoso irmão Darcy. E ele nos contando que teve um tempo na vida dele que, devido às dificuldades, os problemas, as perseguições, as desavenças, tudo dando só para trás, para trás, para trás, para trás, ele disse que a vida dele fracassou, estava indo fraca espiritualmente. Fraca. E eu quero lhe dizer uma coisa, não existe eu vou parar um pouco, vou dar tempo. Não. Que tal uma canoa, ela subindo o rio acima, você remando, dali um pouco você diz, eu vou esperar um pouco, vou parar um pouco na fé. Vou parar um pouco. Olha, ela vai regredir e vai ser pior depois. Então siga adiante. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo.
E aquele irmão disse, eu estive muito fraco, pastor, muito fraco. Sabe o que eu fiz? E ele é uma pessoa simples, semi-analfabeta, ali no meio ali na roça, lá no alto da montanha. Ele disse, eu comecei a orar 5 minutos, poucos minutos, e fui orando. Se você não pode fazer meia hora, 40 minutos ou 20 minutos, começa. Vamos dizer, dos seus 5 em 5. E no final do dia você tem muito tempo que você esteve diante de Deus. E quando você menos vê, você já vai levantando. Agora, não mais por força, mas por um prazer. E aquilo vai se tornando um hábito tão bom. E você mescla suas orações com hinos, com cântico, porque pode estar cantando até lá dentro do banheiro. Não é isso? Ah, eu não tenho boa voz. Bem, isso é para quem canta na frente. Quem canta tem que ter boa voz. Agora, quem não tem, faça igual eu, né? Vai gungunando. Mesmo parecendo um zangão, mas vai por ali. Vai louvando a Deus. Vai sussurrando. Então, isso vai te fortalecendo. E você vai incluindo um jejum. Talvez seja pequeno, talvez seja, mas comece. Então eu estou falando neste momento para você que quer ter uma vida espiritual forte. Tira os teus olhos lá de fora e põe os teus olhos para as coisas de Deus. Assuma seus compromissos. E ainda mais você que tem filhos, você é o chefe de casa, você tem uma família, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser o exemplo. Mãe, você tem que ser o exemplo. Pai, vocês são os exemplos. O que poderia dar esses exemplos para seu filho se eles não são exemplos de um cristão, de uma cristã real, que anda com Deus? Irmão, é a mesma coisa. Você para ficar brigando e tentar convencer. Ora, comece. Vai você, dali um pouco você olha para trás, ela vai vindo. Dali um pouco você olha para trás, irmão, ele vai vindo, porque ele vai dizer, essa mulher está mudando, essa mulher está ficando diferente. E é Deus que faz essa diferença. Então é necessário dar tempo. Para as coisas de Deus. Agora, não deixe a casa cair para depois você despertar, não é? Então, aí está a razão de muitos casais, lares fracos. Quantas brigas, quanta contenda, quanto problema, quanto bochicho. Este é um sinal, irmãos, que a espiritualidade é pouca. Você quer ver? Quando um crente começa a olhar e ver só falha em outros, pode ver que a maior falha é ele mesmo, é a fraqueza dele. É como um labirintite, a pessoa vê o mundo girando, não é o mundo que está girando, é a cabeça dele que está girando. É isso aí. Então, voe em um nível mais alto, irmã. Voe, meu irmão, em um nível mais alto. Todos são cristãos, o interesse é comum, então se sente, veja, determine, vá pouco a pouco. Eu nunca confio muito nessa coisa completa, vou fazer tudo isso. Não. Você não pode segurar um gato pelo rabo, vai segurar uma onça? Então começa segurando. O gatinho, pequenininho, vai indo. Dali um pouco você vai segurar até um leão, não é certo?
Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Queremos abrandar, você quer abrandar o teu gênio? Olha, é pelas orações, disse o profeta. Abrande o teu gênio com as orações. Eu oro. Gente, orar é se entregar. Há muitos que querem pôr uma faca na barriga de Deus e pressioná-lo. Não é isso. O que Deus quer é você, uma rendição. O que Deus quer de mim é uma entrega. Porque se Deus nos desse as coisas com certa natureza, certos motivos que temos e objetivos, olha, coitado quem tivesse ali na frente. Iríamos sair degolando todo mundo. Ainda bem que Deus não responde. O melhor de tudo é se render, é se entregar e ter esta comunhão com Deus. E esta comunhão é o que te faz forte, vivo e vitorioso. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.